Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor. E quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimes com a sua cruz. O que tu precisa, conta. Mas o que tu precisa, conta pra Jesus. Amém! Glórias a Deus. Felizmente, o tempo não dá, né, irmãos? Eu acho que eu tenho que só pregar mesmo, né? Pregando só já termina tarde. Mas se Deus quiser ter 9h40, nós estamos indo embora. Glória a Deus. Irmãos, hoje é culto de ensinamento bíblico. Graças a Deus tem bastante visitantes, né? Deus abençoe. Os irmãos sejam bem-vindos em nome de Senhor Jesus. Quem já conhece a prática da IPDA, toda semana nós temos culto de ensinamento bíblico, que é o culto doutrinário. Entre aspas, a princípio era um culto voltado mais aos membros. Mas, né, irmãos, todos nós devemos aprender da palavra de Deus. Porque a verdade ela deve ser ministrada a todos. Então, não tem nada a ver ter irmãos visitantes. Porque todos nós que se convertemos a Cristo Jesus, somos membros do corpo de Cristo. E aqueles que ainda não se converteram, hão de se converter e também tornar membro do corpo de Cristo. E como eu tinha dito na terça-feira passada, eu preguei aqui e tinha falado com os irmãos que hoje nós ia pregar a respeito de possessão demoníaca. Como devemos lidar com a possessão demoníaca? Qual a função do diabo? Qual a função da carne? Como nós, nas condições de cristão, devemos lidar com a pessoa possessa ou não possessa, um visitante, uma pessoa que nos pede oração. Pela misericórdia de Deus, irmãos, quanto mais aberto você for ao povo, quanto mais humilde você for, mais as pessoas desabafam a respeito de situações que eles passam na vida, na igreja, em vários lugares. E pela misericórdia de Deus, o Senhor tem me usado nas ruas. Então muitas pessoas já chegou em mim falando que eles não frequentam mais igreja porque eles têm vergonha, né? Eles têm vergonha porque um dia eles foram na igreja e alguém foi expulsar ali, orar para eles e o constrangeu. E quem deve ser constrangido é Satanás e não as pessoas. A pessoa, quando vem na igreja, ela deve se sentir acolhida, bem-vinda, porque é a casa de Deus, né, irmãos? Aqui é casa de oração, e a casa de oração é casa de Deus. Tem gente que fala que a casa de Deus é o nosso corpo. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, se é que nós temos o Espírito Santo. Mas Jesus, quando destruiu ali aqueles produtos dos mercadores no templo, ele falou: agora não será chamado mais templo, mas sim casa, mais alto, casa. E a oração é feita a quem? A Deus ou ao diabo? A Deus. E a casa é de quem? De Deus. Tem gente que fala que a igreja não é casa de Deus não, né? Por isso que vira bagunça. Por isso que muitos fazem bagunça, né? Quando você está na casa de alguém que você acredita que exige respeito, você respeita. Mas quando você está na casa de alguém, você acredita que está abandonada, aí as pessoas usam para tudo. Usam para comercializar droga, para consumir droga,
para armazenar arma, para esconder qualquer coisa, né? Usam para práticas libidinosas, usam para tudo, para prostituir, para adulterar. Não é assim uma casa abandonada? Uma casa abandonada, ninguém respeita, jogam lixo, jogam entulho, bicho morto, fazem tudo. Mas aqui não, aqui é casa de oração, é casa de Deus. E aqui a Bíblia está falando: retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, e dos arredores de Tiró e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Engraçado, hoje duas vizinhas me chamou para me perguntar isso. Oi, irmão Márcio, faça favor, faça favor. Falei, o quê? Não, faça favor. Falei, então presta, não, faça favor. Falei, oi. Não fala não, fulano, só pergunta ele aqui. Falei, o quê? Não, porque lá no meu ministério está acontecendo isso e aquilo. Isso é idolatria, não é? O quê? Quando a pessoa vai pregar e a pessoa vai porque aquela pessoa está pregando. Aí eu falei, irmã, são 2 pontos e 2 medidas. Idolatria é adoração, você adorar o homem. Mas se você abrir a Bíblia lá em Salmos capítulo 1, a Bíblia fala que o homem que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, e não se assenta na roda dos escarnecedores e nem anda segundo os conselhos do ímpio, a Bíblia fala que ele é como uma árvore frutífera plantada próximo ao ribeiro de água cristalina e que dá fruto na sua estação própria. Então, se você está com sede, você vai esperar o rio vir em você ou você vai no rio? Eu vou no rio. Falei, se você está com fome, você vai esperar o pé de fruta vir em você ou você vai lá onde você sabe que tem a fruta e a água ainda, e sombra? Sombra, água fresca e fruta. Aí ela, eu vou. Falei, então tem casas e há casas. Unção significa atração. Então quando a gente tem a unção de Deus, ela atrai pessoas com aquele problema a qual Deus nos deu a unção. É por isso que quando a gente prega, vai em cima daquilo que a pessoa está passando. Jesus falou que ninguém pode dizer a mim se pelo meu Pai não for enviado. Então, de acordo com o pregador que está, Deus envia a alma de acordo com a unção que deu para ele. Agora, o problema é no abençoado do ungido. O problema está em nós, que às vezes não queremos ser apenas ser usado por Deus. Ser habitado, é claro, prioridade, e ser usado, que é o termo usado, quando a pessoa tem dons, a pessoa tem sabedoria da palavra, a pessoa tem autoridade sobre demônios. No popular a gente fala uma pessoa usada por Deus. O problema está, irmãos, que nos últimos dias as pessoas não estão se contentando em ser apenas usada por Deus. Eu acho que ser usada por Deus para eles é pouco. Aí muitos estão começando a usar Deus. Como assim, irmão Márcio? Quando a gente diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada, por exemplo, eu estou usando o nome de Deus, eu não estou sendo usado por Deus. Quando eu disse, Deus mandou falar isso, o Espírito Santo me mandou falar aquilo, e Ele não me mandou, eu estou usando o nome dEle. E às vezes eu já sou uma pessoa usada por Deus, as pessoas comentam entre elas, nossa, viu o irmão, cheio da unção, usado por Deus. Mas outros que têm a visão espiritual aberta percebem aquele lado carnal meu já, aquele declínio espiritual. E a Bíblia fala que a soberba precede a queda do homem. E a soberba, ela não é demoníaca, é carne. É para se gloriar. É aquilo que dá prazer a si próprio, quando você começa a se achar superior aos demais. Paulo fala que nós devemos submeter uns aos outros, ou seja, nós devemos se achar menor do que uns aos outros. Quando nós se achamos menor, até para nós exortar aquela pessoa, mesmo sendo direcionado pelo Espírito Santo, nós ficamos meio que, entre aspas, temeroso. Nós falamos, meu Deus, mas esse irmão é uma benção. Senhor, esse irmão demora mais do que eu.
teme o Senhor mais do que eu, obedece mais do que eu, é muito mais usado que eu. Com que cara que eu vou falar com esse irmão? Porque você se sente pequeno. Já viu quando você se sente inferior a alguém? Você não pensa antes de falar? Já observou, igreja? Seja com o seu patrão, seja com o seu colega de trabalho, seja com a namorada, com o marido. Quando você está naquele período que você se sente inferior a alguém, você fica todo tímido, né? Você fica meio envergonhado. Você vai para falar e depois fala, não vou falar não. Não vou falar não. A mão soa. Você fica ali até criar coragem de ir lá e falar. É isso, submeter uns aos outros. Então, quando você teme a Deus e submete uns aos outros, você se examina antes de falar. Você não sai abrindo a boca assim, sem pensar nas consequências, sem pensar em ser desmascarado. Não. Você olha assim e vê todo mundo grande demais para você. Aí você falou, Senhor, se o Senhor não falar nada, eu que não vou falar. De mim mesmo não vou falar não. Então, glórias a Deus. Aqui a Bíblia fala que grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele, tá vendo? Então, a multidão ia até Jesus, a fim de serem curados, a fim de serem libertos de espíritos malignos. Mas só que poucos eram os que permaneciam por causa da doutrina que Jesus pregava. O que aborrecia o povo não era a multidão, né? Não se aborrecia com as curas que Jesus fazia. Eles não se aborreciam em ver Jesus expulsar demônio. O que aborrecia a multidão era a doutrina de Jesus. Então, quando Jesus começava a pregar a sua doutrina, a Bíblia fala que a multidão se dispersava. A ponto de Pedro falar, mestre, a multidão está dispersando pelos montes. Duro é esse teu discurso. Quer dizer, essas palavras são duras, Senhor. O Senhor podia pregar uma coisa mais leve, né? Mais neutra, que serve tanto para ímpio quanto para cristão. E é assim que estão as pregações nos dias de hoje. Muitas pregações, muitas multidões estão se acumulando. Já não é por causa da unção que está atraindo, mas é por causa da palavra. Uma palavra neutra. Tem palavras da Bíblia, irmãos, que ela é dirigida apenas para quem nasceu de novo. Por exemplo, Salmo 91. Ela é dirigida para quem? Para quem se converteu. Não é para quem anda com uma pistola na cintura, um 38, um colete à prova de bala, um fuzil. Não é. O Salmo 91 é para quem se refugia em Deus. É quem busca abrigo em Deus. Quem faz dele a sua proteção. Não é para qualquer um. É para quem se converteu. É para quem se tornou criança. É para quem falou, Senhor, a partir de hoje a minha vida é direcionada pelo Senhor. É o Senhor que me guarda, é o Senhor que me defende. Mas a gente vê que as pregações dos dias de hoje, elas estão neutras. Você vê os ímpios até chorando emocionado, como se ele estivesse refugiando em Deus. Não. Quando nós vamos pregar, nós temos que pregar com temperança, amor, sabedoria e mansidão, mas de forma que a pessoa entende que ele não está no caminho. De forma que a pessoa entende que ele está no caminho. De forma que a pessoa precisa, amados irmãos, entender que ele precisa se esforçar mais, se dedicar mais. Não aquela pregação neutra, como se nós fosse vítima da sociedade, fosse vítima de um mundo maligno. Não. Jesus não chamou nós para ser pobres coitados. A Bíblia fala que o Espírito que Ele nos deu é de valentia e não de covardia. O homem que tem o Espírito Santo de Deus, a mulher que tem o Espírito Santo de Deus, anda de cabeça erguida. Seus passos são firmes. Ele não teme o homem sanguinário. Ele não teme as forças das trevas. Mas ele não procura a glória para si. Ele não procura se engrandecer. Ele não tem a necessidade de ver alguém cair para ele se destacar. Já viu que hoje em dia está assim? Boa parte, entre aspas, dos crentes só se destaca quando alguém cai. Igual Satanás. Cai um irmão, aí ele já abre uma live para falar da vida do irmão que caiu.
Abro uma live para falar da irmã que caiu. Já vai para o altar para poder difamar a irmã que caiu. Mas no exército natural dos homens, quando o soldado cai, por mais que ele vacilou, o outro vai lá dar a vida por ele. Enquanto ele está respirando, eles procuram resgatar ele. Eles não querem saber se ele errou, se ele bobeou, se ele não vigiou. Eles simplesmente vão lá livrá-lo. E é isso que é o Evangelho de Cristo. É ajudarmos uns aos outros. A Bíblia fala que o forte na fé ajuda o fraco na fé. Eu não posso zombar do irmão que tem menos fé do que eu. Eu tive fé de ficar na frente de várias armas, de vários calibres, de vários homens sanguinários. E me permanecer no mesmo lugar que moro, me permanecer com a mesma rotina. Irmão Adão é meu vizinho, é testemunha. Não mudei nada na minha vida. Mas tem gente que não tem essa fé. Tem gente que se eu apontar um estilingue para ele, ele muda até de país. É a fé dele. Ele tem uma fé pequena, só vai sofrer mais. Quanto menos fé você tem, mais você sofre. Quanto mais fé você tem, menos você sofre. Por que as pessoas suicidam? Falta de fé. Pior, falta de esperança. E o que é esperança, irmão Márcio? Esperança é a luz no fim do túnel. É quando tem 1% de chance, 5%, 10%. E o que é fé, irmão Márcio? É quando está 100% de probabilidade. O médico chega e fala 100%, para esse não tem mais jeito. Você ainda dobra o joelho e vai orar para o finado. O médico fala que não tem cura, você vai lá e faz campanha. É fé. Isso é fé. Mas não adianta. Mas se eu vender o meu carro, a minha casa, se eu fazer uma vaquinha e pagar um cirurgião, ou mandar para fora do país, lá fora tem recurso, doutor? Doutor, não. Mas doutor, não. Mas não. Aí ele vem aqui na igreja e pedir oração. Fé. Esgotou o recurso humano, aí ele vem em Deus. Ô irmãos, olha aqui, isso aqui é meu parente, isso aqui é meu familiar, está desenganado pela medicina, o médico falou isso. Os irmãos lembram da criancinha que nós oramos? Né? A criancinha estava com a enfermidade, que no sangue, a bactéria no sangue, que os médicos falaram que qualquer momento ela ia passar para os órgãos, e passando para os órgãos era morte na certa. Jesus curou, nem conheço o menino, nunca vi. O pai dele ficou de me mandar o vídeo, nem mandou. A igreja orou e Jesus curou. O menino está curado, ele só mandou o testemunho. O que é isso? Fé. Eu não conheço, não vi, a igreja não conhece, não viu, moro em 7 Lagoas, nunca fui em 7 Lagoas, e Jesus curou. Isso é fé. O pai pega o telefone, liga para um estranho, de uma estranha que viu o pai na rua, uma senhora, né, uma irmã que até vem aqui de vez em quando de visita, passou na rua, viu o jovem chorando, com a moto estacionada. O Espírito Santo de Deus pôs no coração dela, que não é que a gente é bom, é Deus que é bom. Aí pôs no coração dela voltar e perguntar para o jovem o que estava acontecendo, se estava precisando de algo. Aí o jovem falou com ela: não, senhora, que meu filho está internado no hospital e os médicos falaram que a bactéria que está no sangue é grave e a qualquer momento ela vai passar para os órgãos, e passando para os órgãos não tem chance de sobreviver e nem de eliminar a bactéria no sangue. Aí ele viu que ela era cristã e ela pegou e falou com ele: se você querer, eu posso pedir um irmão para orar. Diz ela que na hora Deus pôs na mente dela porque eu não estou nas condições de estar orando. Segundo ela, que ela ainda não é batizada, está certa, não quis pegar carga, está certa. Você não deve fazer nada para se aparecer. Se você vê que não consegue, seja humilde, passa para outro. Isso não é covardia. Covardia é quando você nem esforça, você nem se examina e já fala: não dá não consigo não. Aí ela foi lá e me passou o número do jovem e o nome da criança. Trouxe aqui para a igreja, falei para os irmãos orar. Na outra semana o pai já estava ligando, rindo lá no canto. O filho de alta, curado. Mas agora quem está mal? A esposa.
porque é demoníaco. É sobre isso que nós estamos pregando hoje. Possessão demoníaca, coisas malignas. Aí vamos continuar aqui para os irmãos entender. Glórias a Deus. Então, recomendou a seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expulsassem a publicidade. Está entendendo o que é expulsar a publicidade? O que é publicidade? Propagar, divulgar. Os discípulos começaram a ver Jesus ali expulsando demônios. Quando os demônios estavam no corpo daquelas pessoas, viam Jesus, eles já caíam de joelho, já vinham de joelho, é claro, com o corpo da pessoa. Os demônios habitam dentro de pessoas, assim como o Espírito Santo. Aí, a Bíblia fala que eles vinham de joelho, prostravam diante de Jesus e começavam a exclamar: Tu és Filho de Deus, Tu és Filho de Deus, diante da multidão. Então, Jesus não se agradava de fazer algo para a multidão ver. Então ele pediu que colocasse o barquinho, que assim que acumulasse muita gente, ele saía. O problema de muitos de nós hoje em dia é assim: quando começa uma multidão a aglomerar, aí passa do horário do culto. Por quê? O Espírito Santo de Deus está agindo? Não, porque tem uma multidão. Porque quando tem 3 pessoas na igreja, acaba o culto 8h30, 8h20. Porque 3 pessoas é menos importante que uma multidão que não converte. Uma multidão que só quer ver demônio gritando na igreja. Uma multidão que só quer ver profecia que não cumpre, revelação que não cumpre, mas não tem prazer na palavra de Deus. É por isso que a gente vê hoje que está uma bagunça, o evangelho em geral, no Brasil, no mundo inteiro. Você vê revelação para cá, profecia para lá, e passa um ano, a vida da pessoa está a mesma coisa, 2 anos está a mesma coisa, 3 anos está pior do que quando foi revelado, 5 anos está pior do que quando recebeu a profecia, e nada muda. Por que não muda? Porque não pratica a palavra de Deus. Porque não tem prazer em ouvir a palavra de Deus. E não vai ter fé. Profecia não te traz fé. Revelação, visão, é dom de Deus, é maravilhoso, edifica. O que é edificar? Ajudar. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E não tem como ter fé sem ouvir a palavra de Deus. É a única forma. Então tem irmãos que culto de doutrina eles não vêm. Culto que tem alguém que dedica mais tempo do culto à palavra, eles não vêm. E quando você vê a vida deles, é uma vida triste. Você não vê nada da Bíblia cumprir na vida deles. Você não vê nada. As promessas parecem só um conto de fadas. Tantas promessas e não cumprimento. Tantas profecias, tantas revelações você vê esses irmãos recebendo, as irmãs, e nada se cumpre. Por quê? Não vem de Deus. A primeira coisa que Deus fala, lá em Isaías capítulo 1, versículo 19: se é que ouvires as minhas palavras e obedeceres meus mandamentos, tu comerás o bem dessa terra. Ou, em outras palavras, o melhor dessa terra. Aí quando o crente começa a prosperar o tiquinho, ele pensa que é porque é obediente a Deus. Eu lido com muitos desses. Eu trabalho em casas, sou marceneiro, não fazendo propaganda. Aí